A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Adair Queiroz, passando por aqui para nós meditar numa palavra neste dia abençoado por Deus, segundo dia do mês, e nós estamos aqui como gratidão a Deus, né, para agradecer a Deus pelo dia, pela oportunidade de vida que o Senhor nos dá. Somos muito gratos ao Senhor, e eu tenho aqui para o nosso, para alimento da nossa alma, temos aqui uma palavra da parte de Deus, ao qual Deus ele fala conosco pela palavra. Jesus é a palavra, né? Jesus diz: Eu sou o pão da vida, e Jesus também é a água da vida. Que benção! Jesus ele nos alimenta com a sua palavra, ele nos alimenta, ouvintes amado, de uma maneira que, olha, ele cuida de nós. Verdadeiramente, como alguém alimenta o seu filho, como alimenta a sua família, Jesus também nos alimenta, mas é com a sua palavra. Que Deus vos abençoe, levando para você uma palavra de vida, palavra que fortalece, palavra que edifica. Eu tenho aqui minha Bíblia aberta no livro de Lucas, no capítulo 15, versículo 11, o filho pródigo. Quero contar para você aqui uma história linda, maravilhosa que aconteceu e que talvez, olha, a gente vai falar com muitas pessoas que estão pedindo para que Deus venha falar com você, então Deus vai usar a minha vida para falar com você. A palavra de Deus que nos fala assim, Lucas 15, 11. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem, e ele o repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comia. Porém, ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Olha só, diz ainda mais o 18: Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ouvintes amados, uma palavra de Deus aqui fala, na verdade, de uma família, esse pai, né, e esses filhos. A Bíblia está falando do mais velho e do mais novo. Ouvintes amado, algo que aconteceu ali, muito triste, mais para o pai do que para o filho, porque jamais um pai vai querer ver o pior para o seu filho. Mas enfim, esse filho mais novo, ele colocou na cabeça de não querer mais viver naquela casa, de não ficar mais junto com a sua família. E a Bíblia diz, ouvinte amado, que ele, talvez isso já fazia tempo, que estava entrando no seu coração, ele estava já revoltado com a vida, com aquela situação, para ele não estava bom, e ele chegou nesse ponto de chamar o pai e dizer: Pai, eu tenho uma conversa, quero ter uma conversa com você. E aí ele colocou a situação: Pai, eu quero a parte que me pertence, eu quero que você me dê o que é meu. E o pai, com certeza, o ouvinte amado, ele não deu assim rapidamente. O pai tentou explicar para o filho que não era uma boa escolha, não era uma decisão certa. O pai tentou de várias maneiras, mas o filho estava decidido e chegou ao qual o pai então repartiu por eles e deu a parte que lhe pertencia. A Bíblia diz, ouvinte amado, que ele, pegando o que era dele, a parte dele, ele foi para uma terra longínqua, para uma terra muito longe. E ali ele viveu uma vida de luxo, ele viveu uma vida que estava mandando aonde ele estava. Aonde ele estava, ouvinte amado, dá para ver, porque quem tem dinheiro, ele faz a diferença, não é verdade? Ele começou a rodear muitos amigos em roda dele. Muitas mulheres, muitos jovens, enfim, ele estava dessa situação, ele estava mandando naquele lugar onde ele estava.
Sabemos que é assim, porque é assim quando a pessoa tem dinheiro. E a Bíblia diz, ouvintes amados, que esse jovem, esse moço, ele vivendo aquela vida, ele não pensava outra coisa a não ser se divertir. Ah, ele tinha dinheiro quando deitava, ele tinha quando levantava, a vida era maravilha. Mas de repente, o ouvintes amado, a Bíblia diz que veio para aquela terra uma necessidade muito grande. Quem faz economia sempre tem um escape, não é verdade? E ouvintes amada, diz aqui ó, a palavra do Senhor que esse jovem começou a cair na realidade que o dinheiro estava acabando. Talvez ele até tentou socorrer, ele até tentou economizar, mas era tarde demais. Já não dava mais tempo. Mas talvez ele pensou assim, bom, o meu dinheiro vai acabar, mas como eu me diverti com meus amigos, com as minhas amigas, agora eles vão ser comigo. A Bíblia diz que ninguém ficou junto com ele ficou sozinho. Ninguém conhecia esse jovem quando ele estava sem nada. E a Bíblia diz, ouvintes amados, que ele começou a ter fome, ele começou a entrar na realidade da miséria. E ele começou a andar sem destino, sem saber para onde ia, ninguém conhecia ele naquela cidade. E a Bíblia diz que ele andando, ele se deparou com um fazendeiro, dono de muitas fazendas de porcos, e ali ele conversou com aquele cidadão. E ele contou a situação, mas o cidadão não lhe prometeu cama e nem comida, mas prometeu serviço. Olha só que coisa, que diferença, né? E ele disse que ele foi levado para os lugares aonde estavam os porcos, e ali ele tratava os porcos, e a Bíblia diz que ele desejava alimentar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Comida de porcos, ouvintes amados, não é fácil não. Comida de porcos é tudo que vem ali misturado. Imagina só um ser humano chegar numa situação dessa de desejar comer. Ele não comeu, viu? Ele desejou. E a Bíblia diz que ele começou a cair na realidade, talvez chorando, talvez desesperado. Ele começou a lembrar começou a voltar na sua memória aonde ele estava, na casa do pai, e a situação que o pai tratava os empregados, seu jornaleiro. E a Bíblia diz que ele começou a fazer uma poesia, uma crônica. Ele começou a colocar as palavras exatamente certas. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele dizendo, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele estava dizendo para ele mesmo, preparando o que ele ia dizer quando chegasse diante do pai. E ele está dizendo mais, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, faça-me como um dos teus jornaleiros, como um dos teus empregados. Estava bom demais para ele, porque lá os empregados eram bem tratados, que benção, né? Os empregados eram bem tratados, meus empregados tinham cama para dormir limpinha e tinha comida na hora certa. Então ele queria aquela vida dos empregados, estava bom demais. E a Bíblia diz, ouvinte amado, que isso aconteceu, que ele saiu e começou a andar muito, ele deve ter andado muito, não tinha condução para chegar até onde o pai estava. Agora eu penso assim, ouvintes, que aquele pai, né, ele nunca parava de pensar no seu filho. Aquele pai pensava, será que um dia eu ainda vou ver meu filho? Meu filho sumiu, não tem mais notícia dele. O filho, na verdade, tinha desaparecido da redondeza, aonde morava. E aquele pai, ouvintes amados, porque um pai jamais vai esquecer de um filho, nunca. Olha só que lindo. E a Bíblia diz que esse moço começou a andar e andar e andar, e chegando à próxima onde ele morava, veja bem, eu posso imaginar essa situação. Nós temos a mente, ouvintes amado, livre para nós pensar aonde nós podemos chegar. Mas eu imagino que nesse dia, a Bíblia não mostra para nós qual é o dia, né? Mas neste dia, esse pai estava sentado, aguardando ali ó, uma resposta, aguardando uma notícia que era muito difícil acontecer. E de repente, ouvindo chamado, alguém vem se aproximando. Quem era? Eu digo para você que esse jovem, quando ele saiu de casa, ele era gordinho, tinha cor na sua pele, no seu rosto, estava bem cuidadinho, bem limpinho, cheiroso. E aí, quando começa a voltar, aquele pai olha de longe e começa a ver alguém vindo de lá para cá. O pai olha, mas não imagina que é o seu filho que está vindo, porque quando ele saiu, ele não estava naquela situação. E a Bíblia diz, ouvintes amados, que quando ele vai se aproximando mais perto, o pai começa a imaginar, meu Deus, não é meu filho, mas a altura é do meu filho. Olha, os passos é do meu filho, mas não pode ser ele.
mas pelo menos ele estava achando que estava matando a saudade, vendo alguém naquela situação parecida com o seu filho. E de repente, o ouvinte amado, aquele jovem grita de longe, ele vê o seu pai sentado, talvez semblante muito triste, esse filho grita: pai, pai, pequei contra o céu, pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele começou a falar isso aqui, ouvinte amado, e o pai reconheceu a voz. Com certeza deve ter sido um encontro muito lindo, muito emocionante, e houve uma alegria muito grande naquele momento. Era choro, era risada, porque era uma alegria, porque o pai dizia: este é o meu filho que estava morto e acaba de reviver. Meu Deus, que lindo, né? Que lindo que a maneira que o pai recebe um filho, mesmo sendo desobediente, mesmo sendo não sabendo agradecer o que tem, não é verdade? Às vezes tem que perder para depois dar valor, não é verdade? Enfim, mas a Bíblia diz que houve uma alegria muito grande, esse pai mandou dar um banho no seu filho, houve uma festa muito maravilhosa, uma alegria, e por costume eles tinham ali engordando um boi para ser morto na época de festa, eles estavam ali se preparando, e esse boi só podia ser morto naquelas épocas, né? Ele era engordado, e na época exata, então, esse boi era morto, né? Para comemorarem com seus amigos, né? Com a vizinhança, e era um costume deles. E a Bíblia diz, o chamado, que o pai deu ordem aos empregados para pegarem aquele boi, matarem o boi, fazer uma festa, chamar os vizinhos, e havia uma alegria muito grande. Só que tem um problema aqui, um problema ainda que no final a gente vai ver que aconteceu, que o filho mais velho, ele estava trabalhando no campo, ele estava na batalha, suando, e quando ele está chegando, Vintes amado, quando ele está vindo para casa, ele vê um movimento fora da época, olha só, fora do tempo. E ele não entendeu, porque não era costume fazer aquilo ali. E ele chamou dos empregados, um dos jornaleiros, ele perguntou: o que está acontecendo? O que é isso? E aí, o Vintes amado, para você entender, ele já acende mais a fogueira. Então, o teu irmão mais novo que saiu de casa, pegou a parte dele, voltou, ele está aí. Teu pai está lá festejando com ele. E a gente vai ver, o Vintes amado, que entrou uma ira no coração do filho mais velho, entrou uma revolta, e ele ficou muito revoltado. Ele mandou chamar o pai dele, e a gente vai entender, o Vintes amado, que o filho mais velho falou: pai, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Porventura é época de fazer festa? E o pai dele disse assim: não, meu filho, é que o teu irmão mais novo, ele tinha ido embora, como você sabe, ele voltou, ele está vivo, ele está com vida. E esse filho mais velho ficou muito irado, falando para o seu pai: pois é, pai, mas eu estou com você todo dia, eu te ajudo, eu trabalho, e você nunca me deu uma festa, você nunca fez nada para mim, pai. Olha só, ouvintes, algo que acontece, que eu já vou entrar no detalhe aqui rapidinho, mas esse filho ficou revoltado, e o pai disse: não, filho, não é assim, você não deve pensar assim. O pai nunca te deu uma festa, porque tudo que tem aqui é teu. Você é herdeiro de tudo, meu filho. O pai não achou necessidade de fazer uma festa para você fora da época. Só fiz isso porque o teu irmão tinha sumido, tinha saído de casa, e ele voltou. É uma maneira de se alegrar. Mas enfim, ouvintes amado, o filho mais velho não aceitou, ele não concordou. Houve ali depois, com certeza, né, situações ali que o pai teve que apaziguar, arrumar tudo. Que dó que dá, né? Devia se alegrar pela volta do seu irmão. Mas enfim. Agora eu quero levar para o lado de dentro da igreja. Isso aqui acontece dentro da igreja, acontece dentro da própria família. Nós temos filho, nós temos irmãos, nós temos tio, tia, nós temos pessoas que nos rodeiam. E de repente, ouvinte amado, você vai se encontrar, não é na mesma situação. Sabe aquele momento em que a pessoa está no mundo, ela não deu valor pelo que tinha dentro da igreja? Ela cantava, ela participava do círculo de oração, ela limpava a igreja, ela abria culto, ela pregava, e ela se achou inútil dentro da igreja. Talvez ela foi perseguida pelos irmãos mais velhos, e aí ela acabou não aguentando e saiu da igreja. Saiu. Ela foi para o mundo, e de repente ela até tentou se segurar, mas acabou cedendo, e o mundo foi entrando de pouquinho em pouquinho, e aí ela chegou nessa situação que se encontra sem força para voltar.
Eu quero dizer para você que está me ouvindo essa palavra nesse dia maravilhoso, que você vai voltar para Jesus. Não importa a situação que você está, não importa onde você está nas drogas, venha para Jesus. Você está na bebida alcoólica, venha para Jesus. Você está na prostituição, venha para Jesus. Ainda que seja para enfrentar os irmãos mais velhos que ficaram dentro da igreja. Sabe o que acontece quando uma pessoa volta para a igreja? Nem todos pulam e se alegram, porque muitos ali ficam pensando, não vai aguentar, não vai suportar. Ah, porque é fogo de palha. Eu quero dizer para você, pela autoridade da palavra, você tem que tomar posse dessa palavra e dizer que você tem que lutar para fazer a diferença. Muitos que vão torcer para você não se afirmar, para você não continuar, mas eu digo em nome de Jesus Cristo que as portas da igreja estão abertas e hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de voltar. Ainda que muitos não aceitem a tua volta, mas o Senhor está te chamando. Você vai voltar, você vai fazer a diferença. Você vai voltar sim, ocupar o lugar que você estava. Este filho não queria mais ser chamado de filho. Deus nunca vai tratar você como qualquer um. Deus, ele pode colocar a disciplina de você. Deus, ele disciplina aquele que erra, mas a disciplina de Deus, ela não dói. A disciplina de Deus, ela é maravilhosa porque é para nos abençoar. Eu quero dizer para você que você deve voltar hoje ainda, porque se eu estou trazendo esta palavra, você ainda tem a oportunidade de vida. Amanhã pode ser tarde. Eu sempre digo, ouvintes amados, que o amanhã não existe. Ontem já foi. Amanhã não existe. Hoje nós estamos vivendo. Amanhã nós vamos dizer hoje. Então não existe amanhã. Ontem já foi. Hoje estamos vivendo. E amanhã pode não chegar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Ouvintes amados, que Deus abençoe você com essa palavra, que está registrado no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, e que essa palavra de vida, ela fique no seu coração. Quero orar por você para que essa palavra entre em cada coração. Vai ter festa hoje à noite. Você quer aceitar a Jesus? Levanta a tua mão, reconheça, diga para Deus: Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra a igreja, eu pequei contra tudo, eu já não sou digno, mas o Senhor não vai te tratar simplesmente como um jornaleiro, como um empregado. Jesus tem roupas novas para colocar, tem um anel para colocar no seu dedo, o anel do concerto, a aliança do concerto, e o Jesus Cristo, o Filho de Deus, vai fazer maravilha e vai te colocar de pé. Estamos aí no ano de 2025, o Senhor está levantando os profetas, aqueles que estão lá no calabouço. Deus está colocando você de pé para que haja uma mudança, para que haja barulho neste mundo de pregar a palavra de Deus. Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença eu te glorifico, eu te exalto. Eu preguei a tua palavra com a minha voz, ó Pai, mas agora quem faz o trabalho mais difícil é o Senhor, é de levar essa palavra no coração deste ouvinte, fazer ela sentar, meu Pai, refletir, meu Deus, que verdadeiramente ela pecou, ela errou. Coloca, meu Pai, esse pensamento: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Eu já não sou digno de ser chamado Filho do Senhor, e o Senhor não vai receber esta pessoa, meu Pai, como um empregado, como um jornaleiro. O Senhor vai receber sempre como filho. Senhor, tira agora todo impedimento e que haja salvação sobre esta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Ouvintes amados, que Deus vos abençoe, que Deus te guarde e essa palavra fique no teu coração.